Será que de fato Deus age na história dos seres humanos? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, afirma que sim. A palavra de Deus, no capítulo 8, versículo 28, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E fica claro também que há um propósito em tudo isso. Esse texto, meus irmãos, fundamenta muito bem aquilo que chamamos de doutrina da providência. É aquela doutrina que nos ensina que Deus, apesar de ser poderoso, totalmente outro, Ele intervém na história dos seres humanos. Intervém para sustentar, para cuidar e conduzi-la para um fim por Ele determinado. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro e nos dias atuais nós temos que nos apegar, estar firmes nessas verdades bíblicas. Eu quero chamar a sua atenção para 5 verdades reveladas nesse texto para que sejam aplicadas às nossas vidas. Em primeiro lugar, sabemos que Deus age em nossas vidas. É uma verdade, é uma realidade. E a maior ação divina em nossas vidas foi o envio do seu Filho. Jesus encarnou-se, Deus conosco, Emmanuel, se manifestando na história dos seres humanos. Deus age nos dirigindo, nos conduzindo, nos levando a compreender os seus planos eternos e nos levando a praticar em obediência a sua palavra. Portanto, Deus age em nossas vidas, sim, é um fato. Uma segunda lição é que Deus age para o bem do seu povo. Ora, Deus é o sumo bem. Ele é essencialmente bom, plenamente bom, absolutamente bom. E todas as suas ações correspondem ao caráter divino. Deus age para o nosso bem. É bem verdade que há vezes que nós não compreendemos as ações divinas e até o questionamos, mas tanto o não quanto o sim de Deus é uma manifestação da sua bondade e da sua graça. Há uma terceira lição aqui, é que Deus age para o nosso bem em todas as coisas, sejam aquilo que consideramos bom ou aquilo que consideramos ruim, aquilo que aceitamos ou aquilo que não aceitamos. A verdade é que Deus age em todas as coisas. No atual cenário, por exemplo, é possível questionarmos onde Deus de fato está agindo. Pandemias, pessoas morrendo, pessoas perdendo seus empregos, isso em todo o mundo. Mas Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem. A questão é que há coisas que estão ainda ocultas na mente de Deus, mas é fato, em tudo Deus será glorificado e o seu povo, por fim, será edificado. Uma quarta lição que eu entendo aqui é que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É para o bem daqueles que têm uma aliança com Deus, é para o bem daqueles que um dia estiveram do lado de fora, mas agora estão do lado de dentro do reino de Deus. Deus age para o bem daqueles que o amam. Repito, Deus age para o bem do seu povo. Uma quinta lição aqui é que os que amam a Deus foram chamados segundo os seus propósitos. É exatamente isso. Deus não faz nada por um acaso. Em um mundo governado por Deus, nada acontece por um acaso. Ele governa todas as coisas, Ele decretou e planejou todas as coisas. Portanto, meus irmãos, diante do atual cenário, do caos que tem sido instalado, nós temos que permanecer confiantes em Deus. Nós temos que permanecer crendo que Ele está no controle de todas as coisas e que providencialmente Ele está em nosso meio, do nosso lado e nos sustentando. Lembre-se, por exemplo, da história de José, que fora vendido pelos seus irmãos a Potifar. Sofreu, mas Deus tinha um propósito no fim com tudo isso. Preservar a família da aliança, da fome que assolava a terra do Egito naquela época. Traga à sua memória o próprio Jesus, que nasceu em condições terríveis para o Rei do Universo. Conviveu com pecadores, foi escarnecido, traído, sofreu agruras, sofreu nas mãos dos seus algozes, mas Deus tinha um plano determinado com tudo aquilo. Deus tinha propósitos. E o propósito de Deus era salvar pecadores. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus faz com que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que o amam e para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida é a sua redenção. É a sua regeneração completa. O propósito de Deus para a sua vida
é a sua salvação. Haverá um dia que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e todos os propósitos divinos serão cumpridos na minha, na sua vida e na vida de todo o povo de Deus. Portanto, amado, em meio ao caos, em meio às circunstâncias atuais, se apegue às promessas de Deus e saiba, Deus está no controle, intervindo em tudo aquilo que Ele criou. Deus te abençoe.